Vamos iniciar nossa parte 4 da nossa aulas práticas, né, no nosso assunto. E na parte 4 nós vamos falar sobre um tema muito desafiador, que são as concepções alternativas. Aqui eu estou mostrando uma imagem de um modelo muito utilizado pelos defensores da Terra plana. Né? Você vê aí a Terra no formato tipo de um prato e um domo com os astros, né? Você vai ver aí que esse domo tem o Sol, tem a Lua, tem o Polo Norte, tem os continentes, as estrelas incrustadas, e aqui a parte de uma formação terrestre. Esse modelo ele é muito conhecido no antigo Oriente Próximo, dentro de uma cosmovisão da antiguidade, né, que acreditava que o céu era sólido. E nesse caso, as estrelas eram incrustadas. Quem gosta de leitura bíblica vai se lembrar que no texto sobre Noé, fala que as portas e as janelas do céu abriram os portais das águas e desceram, né? Então, é porque esse domo aqui era considerado sólido, e aí caía literalmente água dessas portas e janelas do céu para a ideia do dilúvio. E é interessante que retornou essa concepção, né, nessa última década, junto com grupos ligadas de convicção, né, algumas religiosas, outros não, né, não é necessariamente religioso que acredita nesse modelo de terra plana, né, e é bem interessante que, apesar de várias formas de tentar convencê-los, não ocorre. E por que isso não ocorre? Porque eles acreditam que estão certos. E as opiniões deles são fundamentadas por evidências. Eles têm evidências. E eles podem te enrolar. Se você ouvi-los, você vai dar até razão para eles. Então, a gente vai entender, pessoal, que nós podemos olhar para a mesma realidade e ter concepções diferentes. E a nossa atividade hoje são concepções alternativas. A maioria dos fenômenos que existem aí, que a ciência explica, tem um modelo científico para explicá-los, ele também tem modelos alternativos de explicação. Lembre-se que primeiro você vai ter ali matrizes de conhecimento diferente. Você vai ter, por exemplo, matriz religiosa, do senso comum, do conhecimento empírico. Você vai ter determinadas linhas filosóficas distintas, conhecimento tradicional, e muitas das vezes ele já oferece uma explicação sobre um determinado fenômeno. E aí o que ocorre? Nós dizemos que a primeira situação não é o confronto para a destruição de um outro conhecimento. Por quê? Porque aquela pessoa, ela absorveu já e entende aquilo como correto. Então, cabe a nós trazer o convencimento. E esse convencimento, eu apoio que ele deve ser trabalhado pelo diálogo. E aqui nós vamos mostrar algumas experiências para poder trazer o diálogo e questionar pontos que determinado tipo de concepção alternativa sobre o conhecimento científico tem se demonstrado influente. E, ao mesmo tempo, trazer crítica à concepção científica. Será que ela está sendo ofertada de maneira cientificista? A ciência diz e acabou-se. Não. Quais são os argumentos que a ciência traz para fazer isso? Por exemplo, aqui, nessa situação, eu começo desafiando vocês com isso. Temos um modelo heliocêntrico, né? Sabemos que esse modelo não é o modelo atual, nós temos vários modelos sobre a questão da dinâmica dos corpos celestes, né? Bom, mas vamos utilizar esse modelo heliocêntrico como modelo básico para a gente poder começar. Como saber, baseados em evidências empíricas, o melhor sistema explicativo dos movimentos dos astros? Sistema de terra plana ou sistema heliocêntrico? A minha pergunta é, a partir de evidências, se você quiser, dê um pause nesse vídeo, pegue o seu caderno e escreva. Quais são as evidências que você diz e você aponta claramente que o nosso sistema é heliocêntrico? Quais são as evidências que você pode, por exemplo, parar e explicar para uma criança e que ela possa deduzir que realmente o sistema heliocêntrico é o que melhor explica e que está melhor fundamentado?
O caso, por exemplo, de Galileu, quando ele inclusive foi obrigado a negar o sistema copernicano para voltar para o Ptolomaico. Ali estava tendo um debate muito sério político entre países protestantes e o país católico, né, que era a Igreja Romana. Galileu foi pego, né, nesse fogo cruzado. Posso até deixar um artigo para vocês lerem sobre isso, né? Ele não chegou a ser, como diz assim, muita gente fala por aí, né, muito mal informada, que ele foi batido, essas coisas. Ele foi preso até, se eu não me engano, menos de 4 dias, né, e teve prisão domiciliar, né, nas casas dos amigos. Isso não quer dizer que isso tenha sido bom, né, mas o caso principal é Galileu, ele não conseguiu provar por evidências que a Terra girar em volta do Sol. Ele mostrou evidências matemáticas e empíricas que traziam evidências que o geocentrismo, por exemplo, ele era insuficiente. Mas o geocentrismo não é terra plana. O geocentrismo, por exemplo, a Terra é esférica, só que a Terra é o centro de todo o universo. Por quê? Porque não tinha descoberto naquela época o fenômeno, não foi observado o fenômeno da paralaxe, né? Que é quando você muda o ponto, você distancia a observação dos astros. Então, determinadas estrelas pareciam estar na mesma posição. Só foi observado anos depois, né? E confirmada a teoria de Galileu. Mas o próprio Galileu não conseguiu comprovar com evidências. E aqui está um ponto que eu gostaria de colocar para você, professor, professora. Nem tudo está claro e evidente. O seu aluno não enxerga. Assim como eu, você também, algumas coisas não enxergamos. Nós nos convencemos por meio do discurso escolar que aquilo é certo e outras coisas são erradas. Mas se você for pensar cientificamente, como é o propósito da aula prática, você desenvolver habilidades e competência de questionar e usar a investigação e trabalhar por evidências, você vai perceber que muitas coisas que você acredita agora não têm evidências. Nós até colocamos que boa parte do nosso conhecimento não tem evidência. Memória não é evidência. O nosso sistema de gestalt de forma não é evidência. A questão psicomotora das nossas habilidades, ela em si também não é evidência. Então, a gente tem que começar a perceber como é fácil a gente não pensar por evidências. E trazer, dentro de uma visão científica, o que seria pensar por evidências, né? E aí eu coloco o primeiro problema, né? Eu já falei isso em outra aula. Nós temos no nosso sistema nervoso o sistema automático e o sistema reflexivo. O sistema automático, ele processa 90% do que nós fazemos todos os dias. Ele é descontrolado, ele é de funcionamento fácil, ele é associativo, ele é rápido, ele é inconsciente e prático, ele resolve as coisas. Você não pensa para andar, você não pensa para tomar água, você não pensa para atravessar, para fazer algumas coisas, para escrever. O sistema já está incorporado, né? Então, ele já está sob o domínio do sistema automático. O outro sistema que nós trabalhamos, especialmente na escola, é o sistema reflexivo, né? Que ele é controlado, ele é muito complicado, ele é dedutivo, ele é lento, ele é autoconsciente dos seus passos, né? E ele obedece regras. Então, dessa maneira, quando eu coloco um sistema reflexivo, você demora, e ele é custoso cognitivamente e até energeticamente. Quando você vai aprender uma nova língua, que você começa ali a aprender a palavra, o sistema sintático, né? Quando você está aprendendo a andar de bicicleta, quando você está ali dirigindo o carro, que você conscientemente tem que ficar pensando, tem que botar o pé aqui, o outro pé ali, a embreagem aqui, olhar para cá, olhar para o outro lado. E aí, quanto mais você vai fazendo isso, você absorve para o sistema automático aquilo que você aprendeu lentamente pelo sistema reflexivo. E aqui mostra, por exemplo, duas questões. Nós temos uma experiência ordinária que gera um pensamento ordinário, que é um pensamento que a gente chama assim inquebrável. Você tem uma experiência integral da realidade. Você ouve, sente, cheira,
tem emoções e raciocínios tudo simultaneamente em um todo. Então, essa é a sua experiência ordinária e ela é processada pelo sistema automático. E aí você tem a experiência abstrata, que gera o pensamento teórico. Então, ele vai pegar uma pequena parte da realidade, que você não consegue pensar a realidade como um todo, você pega uma pequena parte da realidade e você vai controlar, você vai deduzir, você vai ser autoconsciente do que você está pensando e você vai começar a obedecer algumas regras para você tentar deduzir, fazer de maneira abstrata, simbólica, né? Então, aqui nós temos o sistema automático, ele responde de maneira incorporada, e você tem um sistema reflexivo, que é uma resposta avaliada. Muitas coisas que nós praticamos muito no sistema reflexivo, ele se torna automático. Aquilo que nós usamos esporadicamente, ele não é incorporado, então ele não se torna sistema automático. Vamos imaginar, você começa a falar uma língua estrangeira, praticou ela há poucos meses e depois parou de praticá-la. Quando você for pegar, você vai ter que fazer tudo de novo, parece que você se esqueceu de tudo, né? Então você vai ter que refazer novamente o processo pelo sistema reflexivo, né? Isso, pessoal, é um funcionamento cognitivo, não dá para mudar. É assim que funciona, né? Então, as aulas práticas, elas, via de regra, tentam trabalhar o sistema reflexivo com a intenção que ele vire automatizado. E aí, nós falamos dos obstáculos de aprendizagem, né? Quais são esses obstáculos? Os obstáculos não são dificuldade de aprendizagem, que é problema de origem fisiológica ou neural, né? Por exemplo, a pessoa ela tem uma síndrome neurológica, então ela tem dificuldade de aprendizagem. O obstáculo é outra coisa, né? São representações internalizadas que se tornam bloqueio para novos conhecimentos. A pessoa ela entende aquela representação como correta e verdadeira sobre o mundo real. Então, quando a gente apresenta um modelo científico, ela tende a ter desconfiança. São difíceis de serem renunciados pela sua utilidade cotidiana e a sua aproximação com a aparência da realidade. E a gente coloca aqui que é uma realidade ingênua, pouco questionada, né? E aqui nós fizemos esse mapa conceitual, que eu gostaria que você acompanhasse com mais calma depois, aí dando um pause e olhando. Você vai ter aqui o obstáculo de aprendizagem, que ele vai pensar em uma representação ou uma concepção, que já seria a concepção, ela é conteúdo, procedimento e sentimentos tudo juntos. A representação, ela é um pouco mais limitada, via de regra, ela ou é conceitual, mais atitudinal, ou até mais emocional, né? Eles são saberes internalizados, né? Eles são utilizados cotidianamente, então eles rodam todo dia, né? Vamos dizer assim. Eles têm uma sua estrutura epistemológica própria, ligado a um realismo ingênuo, e ele é ligado ontologicamente, que seria a sua realidade, a uma origem distinta da científica. Normalmente eles aprendem, eles internalizam isso por situações extra-classe, conteúdos desassociados, né, que possuem uma estrutura epistemológica própria, né, como nós falamos, e o processo de construção de conhecimento próprio ligado à realidade que eles estão lidando, né? E isso, normalmente, nós associamos ao senso comum, que é um saber pouco crítico, pouco questionador. Então, os alunos eles vão gerar suas representações, e aí ele vai ter dois status, né? O primeiro, um distanciamento do saber científico real. E aí, isso pode estar ligado, por exemplo, ao campo linguístico, a determinadas palavras fazem com que eles entendam de uma forma, ligada a uma forma lógica, ele deduz um referencial errado, ou epistemológica, que seria uma construção do saber com raciocínios e falácias. O segundo tipo, baseado, é o obstáculo por uma ferramenta útil de representação, né? Que pode ser uma representação errônea, ele aprendeu na televisão de maneira errada. Nós vimos umas crianças, por exemplo, que acreditavam que tartarugas saíam dos cascos porque viam um desenho animado. E aí, quando a gente vai ensinar sobre vertebrados, que, na verdade, a própria estrutura
ela é a coluna vertebral do quelônio, eles estranhavam muito. Por quê? Porque a sua fonte epistemológica confiável eram os desenhos animados, né? Aqui, olha só, o nicho de pensamento, né? No caso dos saberes, né, a serem ensinados, ele tem esses obstáculos já presentes, eles precisam ser combatidos com estratégias, né? Pois é um pensamento baseado em uma representação já instalada na mente e na cognição do seu aluno. Tá bom? Lembre-se, dê um pause e vá devagar vendo esse mapa. Como superar, né? Primeiro tratamento para os obstáculos. Localize qual é a representação que traz o obstáculo para que ele venha apreender um modelo científico, né? Primeiro, tem que o aluno tomar consciência que aquela representação é uma representação equivocada, né? Aí você vai ter que confrontar com novos conteúdos. O confronto não é dizer que está errado, o confronto é traga problemas que aquele modelo, aquela concepção alternativa, aquela representação não resolve. Que o modelo limitado se mostra frágil, se mostra inconsistente, né? Isso vai gerar um conflito cognitivo, vai fazer uma desestabilização conceitual. E aí, junto com professores e outros alunos, cria um conflito sociocognitivo. Aqui, pessoal, da localização para o confronto, nós pedimos para o aluno registrar sua concepção alternativa. Por quê? Porque nós temos o recurso do empréstimo de outros campos. Por exemplo, a pessoa ela tem uma representação errônea e ela ouve a explicação científica. Então, ela tende a misturar, a hibridizar a explicação científica com o senso comum dele. E aí, disfarça os limites e os erros conceituais. Então, a gente normalmente pede para a pessoa escrever e representar sua concepção alternativa, e aí nós apresentamos a confrontação por meio de um problema. E aí ele vai perceber que aquele modelo, ele não é suficiente para resolver. E aí, a superação, né, por uma nova representação conceitual, a construção desse modelo, né, e aí vai gerar uma reconstrução e uma automatização do uso. Quer dizer, que você pede para ele resolver mais de uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes, para que ele incorpore. Se lembre lá da filosofia da tecnologia sobre a tecnologia de incorporação. Todo conceito também é uma tecnologia. Ele precisa usar para ele poder incorporar, né? Pense no óculos. Você vai usar o primeiro dia, você estranha. E se você não realmente batalhar por aquilo, você deixa o seu óculos de lado. E você usa o seu óculos velho que não estava dando certo. Então, você tem que ter esse esforço. As concepções alternativas são ideias espontâneas, são ideologias cotidianas, um determinado grupo pensa desse jeito e ele tem a maior facilidade de manter o pensamento porque o grupo pensa desse jeito. Ou simplesmente erro conceitual, ele pensou aquilo de maneira errada, especialmente daquela germinação, conhecimento científico misturado com o cotidiano, né? Ele faz um híbrido. As concepções alternativas de campos diferentes, verificar o campo, por exemplo, quando é questão de evolução, questão de criação, que eu vejo muito por aí, né? Aí, nesse caso, a gente vai precisar de diálogo. Verifica qual é o campo de origem, se é o campo religioso, senso comum, filosófico, né? Busca o diálogo, quer dizer, o que realmente acredita um campo, o que acredita o outro. E determina um escopo. Por exemplo, aquela área, aquele campo, ele realmente se propõe a resolver problemas científicos? Se ele não se propõe, você tem que colocar isso de maneira clara. Por exemplo, que a gente colocou aqui sobre criação e evolução. Olha, o campo científico se propõe a trabalhar a questão de fé e a questão do transcendente. Ele não se propõe a trabalhar descrições científicas e nem elaborar teorias científicas. Então, é possível, sim, adotar determinadas interpretações religiosas, desde que dentro do campo dela, que é da interpretação do transcendente. E aqui nós vamos ter um campo científico. Se vai haver uma integração, vai ter que ter aqui no meio, pessoal, filosofia.
E aí eu vejo muita gente não quer pagar esse preço, né? Por quê? Porque a filosofia, por meio da epistemologia, vai construir categorias que sejam possíveis no diálogo. Mas não dá para confrontar categorias religiosas e categorias científicas. Elas não são da mesma esfera. Elas são incompatíveis. E aí é uma discussão que não tem futuro, vamos assim dizer, só vai causar desconforto. É isso aí. Terminando essa parte de obstáculo, veja esse vídeo mais de uma vez. Até daqui a pouco.